Salve, salve galera, vamos de mais uma aula aí, vamos de África. E eu me embolei aqui na hora de fazer as coisas porque a iluminação não saiu muito boa. Parece que daqui pra baixo eu tô muito escuro, sei lá, tá esquisito, né? O microfone saiu aqui, será que o microfone tá atrapalhando? Ixi, vambora. O papo de hoje, opa, o microfone caindo. O papo de hoje sobre o continente africano vai ser sobre saúde e cultura. Então, você já deixa o like, já comenta aí. Comenta outros assuntos que você gostaria que a gente estivesse falando por aqui. E para os meus alunos aí do Google Classroom, espero que estejam assistindo a aula todinha, bonitinha aí. Estou sentindo falta nos vídeos anteriores dos meus alunos do Google Classroom estarem comentando aqui no vídeo, falando a palavra-chave e tudo mais. Pessoal que tem contato aí com os outros, vamos dar um toque aí e falar, assiste lá a aula do professor que vai dar ruim para você em prova, hein? Pior, vai dar ruim para você no conhecimento da vida e do quanto é importante a gente ter esses diversos tipos de conhecimento para trazermos na nossa trajetória de vida. É muito essencial para acabar com várias coisas que são ruins no nosso mundo, como preconceito. E conhecimento acaba com todo tipo de preconceito, de inveja, de. Gente, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente começa a pensar e no começo pode ser doído, porque vai bater de frente com um monte de coisa que você achava que era bobeira, mas vamos lá. Quais aulas a gente vai entendendo? Bom, em outros vídeos aí, a gente viu o continente africano ele é o berço da humanidade. Os fósseis mais antigos de Homo sapiens sapiens foram encontrados nesse continente. Então, e ele é um berço de cultura, diversidade, tanto cultural quanto étnica. Tanto que hoje a gente vai falar um pouco de cultura africana e de saúde africana, o que é um pouquinho complicado, porque a gente vai falar de uma qualidade de vida dentro do continente africano, que é uma das piores do mundo. Aí no mapa você está vendo, essa parte amarela aí fala sobre a África Setentrional, ou África do Norte, ou África Branca. A gente vai falar dessa divisão política e social para falar de cultura e de saúde. Então a gente vai falar de África do Norte, África Setentrional, África Branca e a África Negra, a África Subsaariana, que é essa que está em cinza. A parte que está amarela destacada dessa vez é porque a gente vai começar falando justamente sobre essa África Setentrional. Setentrional é a mesma coisa que Norte, tá? Deixa eu me endireitar aqui esse. Espero que não atrapalhe muito a visão de vocês da minha cara, mas o importante é você olhar para o mapa aí, né? Então, África do Norte, também chamada de África Branca, né? É o conjunto de países da região setentrional do continente africano. Compreende os países do deserto do Saara e banhados pelo mar Mediterrâneo. A região saariana do continente africano é predominantemente muçulmana. Aí a gente tem alguns dos países que compõem a África do Norte. A Mauritânia, o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito e a Tunísia. Aí já começa aí uma apresentação desses povos muçulmanos da África do Norte. Então, a maior parte da população ali ela é predominantemente muçulmana e possui cultura tanto árabe quanto berbere. Berbere é um povo que vive ali no, no deserto, né? São povos do deserto e que tem assim uma língua que a gente pode chamar de afroasiática. Devo ter imagem desses berberes aí, você vai ver que a pele deles não é escura em si, né? Então, ela é considerada África Branca justamente por conta dessa cultura árabe e berbere, pois os grupos de cultura animista, eles estão na África subsaariana e ali dentro da África do Norte eles representam uma minoria. Aí mais uma imagem sou com os povos negros muçulmanos na África do Norte. Aqui eu já explico para vocês o que é o animismo, que eu acabei de falar, né? Já que a minoria da população da África do Norte é animista. O animismo é uma ideologia ou crença de acordo com a qual todas as formas identificáveis da natureza, desde animais a pessoas, a plantas, a fenômenos naturais, uma montanha, eles possuem alma. Então, existem diversas religiões animistas no mundo, mas não no caso do continente africano, elas vão estar localizadas principalmente na África subsaariana.
Já que a gente falou aí, a África do Norte ela é muçulmana, segue os preceitos do Alcorão, do livro sagrado Alcorão, que conta a história principalmente do profeta Maomé, o maior dos profetas dentro da cultura islâmica. Então, como já vimos em outro vídeo aí, a África do Norte ela pode ser dividida em Mashirs e Maghreb. A gente vai dar um foco no Maghreb. Aí eu estou apresentando para vocês finalmente a imagem que eu disse que tinha dos povos berberes, tá? E a gente também vai incluir nessa divisão, além do Mashirs do Maghreb, também eu vou incluir o Vale do Nilo. Então a gente vai falar um pouquinho de Egito, muito rápido, para o vídeo não ficar grande, e do Saara, desertão, né? Então, tais regiões compreendem a região de predominância árabe, que durante o século XV obteve controle sobre o mar Mediterrâneo e avançou sobre os países da Europa, levando sua cultura e sua religião. Então, em alguns países da Europa a gente vai encontrar pessoinhas muçulmaninhas, que cara, tem um... Desculpa, é de sou de peixe, aí eu me distraio assim. Então, nada a ver. Então, Maghreb. A região do Maghreb ela representa a parte do litoral ocidental composta por, acho que eu separei aqui, Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia e Líbia. É o Grande Maghreb. A região do Grande Maghreb era conhecida como África Menor. Quais são os aspectos incomuns ali além da religião muçulmana, né? Que é o potencial energético, menos o Marrocos. O turismo, a produção industrial de bens de consumo leve, extração mineral, e alguns desses países fazem parte da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que foi criada lá na Arábia Saudita, lá pela Arábia Saudita, quem não foi criada pela Arábia Saudita, quem lidera a OPEP é a Arábia Saudita e compõe principalmente países que fazem parte do Oriente Médio. Iniciou ali, depois outros países com muita quantidade de petróleo em seu território passaram a ser também parte da OPEP. Aqui na América, o único país que faz parte da OPEP é a Venezuela, que é um cartel que basicamente vai estar definindo o preço do barril do petróleo no mundo. Tá? A sub-região do Maghreb também tem parte do seu território em alto desenvolvimento agrícola devido ao clima mediterrâneo e à proximidade de grandes corpos d'água, como o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Então vai chover. Destaca-se nessa sub-região a migração para o Marrocos de imigrantes de todas as regiões da África, principalmente da Argélia, refugiados do Sudão ou do Chad. Refugiados aí a gente vai ter que falar um pouquinho, né? Em outro vídeo a gente falou, por exemplo, da Conferência de Berlim, que foi a partilha da África pelos povos europeus. E a gente viu que dentro dessa partilha, diversos povos rivais, grupos étnicos rivais, permaneceram no mesmo território, pois a divisão que foi realizada pelos europeus na Conferência de Berlim manteve-se mesmo quando os países africanos tornaram-se independentes. Então os conflitos continuaram a acontecer, os conflitos entre os grupos étnicos rivais continuaram até os dias atuais. A gente vai encontrar muitos aí. E aí a galera foge desses problemas que estão passando dentro dos seus países. E aí a gente vai chamar essa galera que migrou dessa maneira de refugiado, né? O Marrocos é o país mais próximo da Europa. Então a galera migra para o Marrocos, não é para morar no Marrocos, mas para usar o Marrocos como porta de entrada para a Europa, na busca de melhores condições de vida, que aí eles vão pelo Estreito de Gibraltar e muitos morrem nas embarcações meio ferradas que eles passam a construir para poder chegar ali no continente europeu, para buscar moradia, emprego, tá? Então, a maior região árida do planeta é o deserto do Saara. O deserto do Saara é também caracterizado, me fugiu aqui, calma aí. É também característica comum, no caso, está caracterizado. Ele é característica comum dentro da Mauritânia, do Mali, do Níger e do Saara Ocidental, no Chad e na Líbia. Na Líbia. Com exceção dos oásis, né? Tadá! Dos oásis, a região não é favorecida
por nenhuma atividade econômica como a agropecuária, por exemplo. Contudo, o subsolo dessa região é rico em petróleo, gás natural, ferro e urânio. Dentre esses países, o que recebe o maior destaque econômico é a Líbia, pois devido à baixa população e do alto poder petrolífero, o país tem a maior renda per capita do continente africano. A renda per capita é a distribuição do produto interno bruto, né, do total de riquezas que o país produziu, dividido pelo número total de habitantes daquele país. Então, per capita é por cabeça, por pessoa, tá? Então, a gente tem uma população baixa, uma grande quantidade de riquezas devido ao petróleo da Líbia. Então, a gente tem uma boa distribuição de renda entre a população. Todavia, como a gente já viu, a população do Líbano ali enfrenta grandes problemas socioeconômicos que estão ligados à concentração de poder num país que não era democrático. Bom, a gente falou em outro vídeo aí que a maior parte dos países africanos eles vieram a se tornar independentes depois da Segunda Guerra Mundial, e muitos deles, acho que só com exceção de Egito e África do Sul, que ficaram independentes em 1922 e 1910, os outros de 1950 para cima ali. E aí, no caso, muitos desses países têm altos índices de corrupção e concentração de poder na mão de alguns ditadores e tal. Bom, outro país que merece destaque é o Saara Ocidental. Essa extensão territorial espanhola é muito disputada pelos países fronteiriços a ele, como Marrocos, Mauritânia e Argélia. O maior interesse desses países africanos em anexar o Saara Ocidental é a produção de fosfato. De maneira que eu falei de fosfato recentemente lá nas ilhas de Nauru, num vídeo sobre Oceania. Você pode dar uma busca aí para você ver aí um pouquinho da Oceania, dos vários animais que existem ali na Oceania, fantásticos e endêmicos, já que não encontramos eles em nenhuma outra parte do mundo, como o canguru, o crocodilo de água salgada. Mas aí, para não fugir muito do assunto, eu falo de Melanésia, Micronésia, Polinésia, aqueles vários conjuntos de ilhas, e uma das ilhas que eu destaco ali é justamente Nauru, pela produção de fosfato. E falo um fato triste para daqui a 30 anos da produção de fosfato de Nauru. Bom, os demais países da região do Saara, o Níger, Mali, Mauritânia e Chad, mesmo com a existência do petróleo e dos minérios comerciáveis, apresentam altos índices de pobreza e subdesenvolvimento. Logo fazem parte da África subsaariana. Ai, não chegamos na África subsaariana, errei. Vamos para o Vale do Nilo ainda. A gente vai falar um pouquinho de Egito. Mesmo tendo território em sua maioria no deserto do Saara, Sudão e Egito são agrupados dessa sub-região que é o Vale do Nilo, devido ao fato de serem irrigados pelo Rio Nilo. Rio Nilo que durante a época do Egito Antigo, ele era basicamente uma mensagem dos deuses, né? Quando a gente tinha as cheias do Nilo e quando a gente tinha as secas do Nilo, isso dependia muito do humor dos deuses. Engraçado, a gente tem uma fantástica cultura ali antiga do Egito, com os deuses egípcios antigos, que rivaliza até mesmo com a fantástica mitologia grega, por exemplo. E não é tão assim a população, pelo menos no Brasil, né? Não sei como é que funciona nas outras partes do mundo, mas acredito que é a mesma coisa, já que a gente vê os longas, por exemplo, dos Estados Unidos mais focado quando vai trabalhar em mitologia, a mitologia grega, até japonês, com Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas assim, e pouca coisa a gente vê sobre a mitologia egípcia, até nisso aí a África é deixada de lado aí também, né? Mas a mitologia egípcia é tão fantástica quanto a mitologia nórdica ou a mitologia grega, nesses quesitos de panteão, de deuses que tinham alguma importância no amor, no, no- na guerra, eles tinham algum significado e tem umas histórias maravilhosas. Por exemplo, quando você morre, você é julgado lá no final, você vai ver Anubis, o deus com o rosto de chacal, e Tote, onde eles vão te procurar no livro da vida, eles vão arrancar teu coração e vão colocar numa balança junto com uma pena. A pena é Maat, que é a justiça. E ali a gente vai pesar os seus pecados. Se os seus pecados forem mais pesados do que a pena, uma besta iria te engolir, te destruir, você simplesmente deixava de existir. Porém, se eu não deixei aqui nenhum
falo do Egito Antigo, botei algumas fotos aqui, mas não lembrei dessa história agora e não coloquei exemplos desse fantástico mito aí. E se essa pena fosse equilibrada com o seu coração, você ia para o mundo dos mortos, o mundo de Osíris, onde você podia ter uma vida feliz, calma, trabalhando ainda nas atividades agrícolas do mundo do Osíris. É fantástica a mitologia egípcia. Enfim, o Egito é considerado uma das potências africanas, pois agrega boa parte da sua renda do petróleo e do gás natural e mantém-se emancipado industrialmente, principalmente em relação ao Sudão, que, mesmo tendo jazidas de petróleo maiores do que o Egito, ainda é pouco desenvolvido. O Egito é um dos países mais populosos do continente africano, sua população está concentrada em centros urbanos e representa grande força econômica para o continente, sendo o maior mercado consumidor da África, né? A capital do Egito é Cairo, acho que eu tenho uma imagem de Cairo aí, toda moderna, né? Botei essa imagem justamente em comparação ali ao Egito Antigo e tal, não, Oásis. Aí a gente posta uma esfinge e tal, e hoje a gente fala que o Egito é muçulmano, então, e eu mostrei lá no começo aquelas imagens dentro da religiosidade islâmica na África do Norte, então bater de frente assim, caraca, olha como é que o Egito é moderno, é tudo fantástico, e isso aí é a capital, Cairo, no Egito. Bom, partindo agora finalmente para a África subsaariana, a região que possui os maiores bolsões de pobreza do mundo, não só do continente africano, porém, ironicamente, o país mais desenvolvido economicamente dentro do continente africano está na África subsaariana, que está lá no finalzinho, no sul da África, que é a África do Sul. Então, na região sul grande, ao sul do grande deserto do Saara, né, essa parte verde que vocês estão vendo aí, encontra-se a maior população negra e de cultura animista do planeta, a África subsaariana, que vai da região do Sahel até o litoral sul do continente. A região subsaariana é palco de grandes conflitos e questões culturais e de direitos humanos, devido a esse monte de conflito que a gente vê aí. Então aí eu já mostro para vocês algumas daquelas partes de tribo, aqueles escudos, como é retratado de maneira até caricata, não era caricata a palavra que eu ia utilizar, não. Estereotipada, essa é aquela palavra que eu ia usar. A gente vai encontrar essa ideia da África subsaariana, né? Então aí eu estou apresentando para vocês um exemplo de cultura animista, de religiosidade animista dentro do continente africano. Ah, você vai falar de macumba? Não, olha só, a Umbanda e o Candomblé, apesar de terem os cultos aos orixás que vieram do continente africano, a Umbanda e o Candomblé são religiões brasileiras, afro-brasileiras, que misturaram o culto aos orixás, que veio lá do continente africano, junto com o catolicismo, junto com o cristianismo, no caso, e até com religiosidade indígena. E aqui então foi muito mesclado, teve esse sincretismo religioso. Então, os cultos no continente africano, que não são apenas do caso dos orixás, a gente vai encontrar outras religiosidades ali. Tanto é que em outras partes da América, por exemplo, o Haiti, foi desenvolvido algo diferente do que é a Umbanda e o Candomblé, por exemplo, o Voodoo, com outras entidades, outros agrupamentos de deuses. Mas a gente já falou lá o que é a cultura animista, né? Aí, no caso, África, berço do mundo, você está vendo aí os vários mapas da África comprovando essa diferença cultural entre os vários países. São muitos países dentro do continente africano, 54 países diferentes, culturas, crenças, línguas. E no caso, caraca, duas vezes a mesma. A imagem é bonita, boa mesmo para a gente ver mais de uma vez. As bandeiras dos países todos. Então a gente vai falar um pouquinho mais de animismo para poder entender. Os africanos foram tidos como povos animistas. A gente está falando principalmente da África subsaariana, então. Isso aqueles que atribuem vida a coisas e seres inanimados e acreditando que plantas e animais são dotados de alma, sendo, portanto, capazes de agir como seres humanos. Essa visão religiosa desses povos africanos, eles iam de encontro, né, aos objetivos do europeu na exploração das terras. Já que, se eu tenho uma montanha, o solo, áreas que são
que são divinas, que têm alma. Bom, explorar fica fora de cogitação, né? Eu vou estar ferindo alguém. Então isso ia de encontro ao que o europeu queria. Então, extinguir a cultura africana é um dos passos importantes que devem ser dados pelo europeu para que eles pudessem colonizar a África da melhor maneira possível e utilizar os recursos e tal. Então, tipo, é aquele papo, né, de que o europeu está certo com o seu cristianismo, com suas ideias, com sua maneira de ver e o restante do mundo está errado. Aí, mais alguns exemplos aí, né? Bom, além de questões socio-religiosas que dividem a África, nossa, que dividem a África, a geografia física do continente é capaz de dividi-lo em dois blocos, que a gente viu aí. Enquanto a questão da África subsaariana ser um grande bloco é devido à distância que a África subsaariana tem da Europa. Por isso que eu tenho lá a África branca, a África saariana e a África subsaariana. A África saariana, né, que é a África do Norte que a gente viu no início, encontram-se mais próximas da Europa, enquanto as demais regiões encontram-se distantes do continente mais rico do mundo, assim, em termos de desenvolvimento econômico, tal, que dominou o mundo todo. A designação África Negra é a relação justamente da pele das pessoas que vivem nessa parte do continente, já que a maior parte tem a pele escura, diferente dos povos do deserto, que são os árabes, os berberes, os egípcios. Egípcio sim, gente, é porque a gente teve, principalmente no Egito, que temos dinastias, principalmente a dinastia egípcia, né, ela teve mescla com gregos. O Egito também chegou a ser invadido por Roma, tal, então, e teve casamento, a gente teve europeu, que já foi faraó dentro do Egito. Bom, os territórios do Sudão, do sul da Mauritânia, também são considerados como África subsaariana, né, o sul deles, devido aos seus índices de pobreza e subdesenvolvimento, que nos leva a falar de fome e pobreza e doenças na África subsaariana, que entra no papo de saúde, né, que eu falei que eu falo de cultura e também de saúde. Bom, das características do subdesenvolvimento do continente africano, a gente tem que destacar a subnutrição, a fome, né? Não porque não se produz comida, a gente produz comida suficiente para alimentar o mundo inteiro. Porém, o acesso a essa comida e a distribuição, tanto da renda, quanto dos alimentos, quanto dos recursos do mundo, ele é muito mal distribuída. Assim sendo, eu vou ter áreas que vão ter ainda, né, a agricultura de plantation, ou seja, enormes fazendas monoculturas onde utilizam as melhores terras para produzir um único tipo de produto que não é para ficar por dentro da África, é para ir para outro país, é para exportação. Então, a subnutrição é um dos principais problemas que o continente enfrenta, com cerca de 265 milhões de pessoas, sendo a segunda maior região subnutrida do mundo. Por mais que as regiões equatoriais e de clima semiárido sejam áreas férteis, a produção de alimentos na região é predominantemente voltada para o mercado externo, como eu falei com vocês a respeito do plantation. E doenças, né? Bom, além da pobreza, da fome e dos conflitos étnicos, que a gente já falou aí, que assolam a região subsaariana, a gente tem epidemias de HIV nos países de região onde a população é subnutrida e tem falta de saneamento básico, e com taxas de crescimento vegetativo positivas, ou seja, tem uma taxa de natalidade alta e a carência de uma base educacional e hospitalar. A AIDS no continente africano é encontrada em cerca de 24,5 milhões de pessoas. Outra doença que mata que ataca basicamente cerca de 60 milhões de pessoas é a transmitida pela mosca Tsetse, que é a chamada doença do sono. A picada da mosca Tsetse, ela produz a doença que gera febre, dores musculares e anemia. Devido a isso, o enfermo fica fraco, sonolento, não se nutre e acaba morrendo, principalmente numa área onde eu não tenho uma qualidade de vida muito boa e o acesso à saúde é precário. E cabe também falar que lá entre 2013 e 2016, a gente teve o caso de uma epidemia, um surto, né, do vírus Ebola, que
foi o período e o local de maior disseminação de ebola da história, causando grande perda de vidas e perturbações socioeconômicas na região, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa, certo? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. A África do Sul, tá? Aqui mostrando um pouquinho da África do Sul, quando eu deveria estar falando, no momento em que eu deveria estar falando que a África do Sul é o país mais desenvolvido dentro do continente africano. Aqui a gente já vai para uma outra aula de um vídeo que eu vou gravar daqui a pouquinho, sobre fontes de energia. Espero que vocês tenham gostado aí do continente africano, da aula de hoje e do que a gente falou. E para finalizar, coloca aqui embaixo, não cheguei a falar no vídeo, né? Ficou muito extenso, mas eu creio que eu falei em outro vídeo aí. Coloca aqui embaixo, griot, para me saber que você assistiu esse vídeo até o final. Então, gente, até o próximo vídeo. Valeu, fui!